Eu nunca disse não para uma oportunidade que apareceu. Por mais esdrúxula que ela pareça ser, se ela caiu no meu colo, é porque, de alguma forma, aquilo ali vai me ensinar ou vai me preparar para uma outra coisa. Então, eu queria ser atriz, né? Então, assim, eu fazia teatro, eu fazia dança, eu fazia canto. Eu estava me preparando para isso na adolescência. Então, Com eu quantos comecei anos? Quantos anos você já? desde os 12, 13 anos eu já falei assim, eu quero ser atriz. Eu sei lá porque eu queria ser atriz, porque eu gostava daquilo. Então, eu gostava do teatro, eu ficava lendo revistas, entrevistas das revistas. Né, na nossa época não tinha rede social, né? Então, assim, eu ficava vendo as novelas. Comunicação. Eu ficava pedindo para ir ao teatro para ver as peças. Sempre que tinha aula de artes na escola, eu me envolvia com o departamento de artes. Então, eu queria ser atriz. Tava no sangue. Eu não sei, eu queria ser atriz. Aí, no meio do caminho, apareceu a história do jornalismo. Porque, assim, como eu dava muita entrevista, eu conhecia muita gente do jornalismo, do meio do jornalista. Mas eu queria ser atriz. Só que a minha mãe, na época, eu comecei a faculdade muito cedo, com 17 anos. E aí, na época, eu queria fazer a CAL, que é a Escola Profissionalizante, né, no Rio de Janeiro. E aí a minha mãe... Isso eu já tinha feito... Eu já tinha feito cinema, eu tinha feito 2 filmes para o cinema, Manobra Radical e Os Trapalhões. Os Trapalhões. E tinha feito uma minissérie na Manchete, na extinta Manchete. Uma minissérie na qual foi uma minissérie que fez sucesso na época, que era Mãe de Santo. Cada capítulo eu lembro. Era a história de um santo. E eu fiz um capítulo que eu fui atriz principal. O meu santo era Logunedé. Eu representava Logunedé. Então, para mim, aquilo ali, eu falei, cara, eu tô indo bem. Isso tô dropando. Eu tinha 15, 16 anos. Eu falei, é para aí que eu vou. Só que aí teve um ano, que aí quando eu decidi essa coisa da faculdade, não sei o quê, a minha mãe falou, não, você não vai fazer CAL. Eu falei, mas por que não? Você não vai ser atriz. Eu falei, mas por que eu não vou ser atriz? Eu falei, não, você pode ser atriz, mas eu quero que você faça uma universidade. Sei lá, ela queria que eu fizesse administração, sei lá o que ela queria. Não me lembro mais. Aí eu falei, pô, mas eu não quero, eu quero ser atriz. Aí nisso, conversando com um grande amigo meu, que depois ficou um grande amigo meu, Emanuel Matos, que foi um cara fundamental. O Manuel, lá da Globo? O Manu, Emanuel. Que era do esporte? Que era do esporte. Cara brilhante. Ele era produtor do Esporte Espetacular. Brilhante. Brilhante. Pô. Um gênio, genial. Morro de saudade dele. Ele ajudou muito o surf, toda essa parte do início no início, na minha época, que eu fui patrocinado pela Globo, ele ajudava os campeonatos, tudo, Manuel. Não, ele que abriu as portas dos esportes radicais dentro da Globo. A Globo não... A Globo, ela falava dos esportes radicais, mas não dava espaço. Ele que brigava por nós e até que ele conseguiu abrir espaço para o surf, bodyboard, skate, patins, bike. Todos esses esportes radicais, eles surgiram na televisão aberta, ganharam espaço por causa do Emanuel, de tanta insistência, ele conseguiu com a direção de colocar e dar mais espaço para essas modalidades. Mas, enfim... então, eu conversando com o Manu, né, chateado, minha mãe, não sei o quê, ele falou assim, Glenda, vai fazer jornalismo. E aí, nas matérias eletivas, você escolhe, nas eletivas, você escolhe artes cênicas. Eu falei, mas qual é a universidade, qual é a faculdade que tem isso? Ela falou assim, vai fazer na Universidade da Cidade, que depois virou Faculdade da Cidade, sei lá. Era em Ipanema, né? Não era Ipanema. Aí eu falei, lá tem... artes cênicas, eu posso fazer isso? Eu falei, aí você se forma em jornalismo e continua em artes cênicas e se forma logo nas duas. Eu falei, boa ideia, Manu, é para lá que eu vou. E aí, assim, eu entrei no jornalismo. Só que quando eu entrei no jornalismo, nessa mesma época, eu tive convite para... Como eu já dava entrevista, conhecia muito pessoal do Esporte Espetacular, surgiu a TV a cabo no Brasil, em 1991. Em 92, ela começou a funcionar, o final de 91, 92, e tinham 4 canais só, né? Era o Top Sport, que virou Sport TV, o Telecine 1, o Multishow e o GNT. Eram esses 4 canais só. E aí eles me chamaram, esses loucos me chamaram para apresentar um programa de esporte. Eu tinha 16 anos de idade. Que legal! Glenda, você não quer apresentar um programa de esporte? Cada semana eu falei, pô, mas eu ainda estou competindo. Aí ele falou, não tem problema, é uma vez por semana, é gravado.
você faz uma entrevista, pô, a gente quer você não quer fazer? Vamos, você topa? Eu falei, topo, vambora. E foi assim que eu comecei com 16 anos de idade. Eu tinha acabado de entrar na faculdade. Aí eu fiz 17 anos. Quer dizer, não, porque eu comecei no segundo semestre na faculdade quando eu fiz 17 anos. Aí eu comecei a trabalhar com 16, fiz 17 anos e continuei trabalhando e nunca mais eu parei. Oh, que maneiro, né? E dali eu fui para a minha profissão. Então, foi muito por causa do Emanuel, o Gilberto Conde, que já faleceu. Ele também era ele era um diretor do esporte da Globo, que foi deslocado para poder montar o Top Sport, esse primeiro canal a cabo do Brasil de esporte. E aí foi ele que me contratou. Foi ele que falou, não, eu adoro você fala muito bem. E aí foi assim que eu comecei. Solange Amado, produtora, que depois virou minha diretora. O Petit, que era um gênio, meu diretor. Aí, eu dava aula para o filho do Petit, a esposa dele é aquela grande jornalista, linda ela, né? Qual é o nome dela? Peraí que agora eu esqueci o nome dela. Não, mas vamos lembrar dela. A Ruiva. Linda, gente, né? A gente não pode esquecer o nome dela nunca. Ela morava ali, competia em frente ao Barra Mares, e o filho dele fazia a escolinha de surf rico ali, entendeu? O Petit, eu aprendi muita coisa com o Petit. Aquele jeito... Muito, genial, assim. Aquele jeito dele brabão, né? Não? Aquele jeito característico dele, né? Cabeludão, chegar, falar, olha aqui, tem que fazer assim, tem que fazer... Ele foi o meu primeiro diretor. A Solange era editora e depois ela foi a minha diretora. E aí eu comecei e fui embora. Não parei mais. E nas competições, depois, você foi 5 vezes campeã mundial. Quantas vezes campeã mundial? 4. 4 vezes campeã mundial. Não é pouca coisa, não. Só 4, né? Não é pouca coisa, não.